Olá, o Brothercast de hoje é muito especial. É uma pessoa ali que fez parte da minha trajetória, na trajetória do Fernando, né? Foi nossa mentora aí alguns meses atrás, mais de um ano atrás, né, na verdade. É uma empresária, uma psicóloga, né? E hoje a gente vai estar falando aí sobre gestão comercial, gestão profissional, assuntos relacionados à gestão de tempo, empreendedorismo em geral. Isso aí. Eu queria, Thaís, hoje que você me desse uma introdução de quem é a Thaís, quem que é a Thaís empreendedora. Fala um pouco de você. Legal. Primeiro quero agradecer o convite de vocês. Fiquei muito feliz. A gente vai acompanhando os nossos alunos, né? Assim, pelas redes sociais. Aí eu vou vendo o crescimento deles e a gente continua ali torcendo pelo crescimento. Eu vi aí o avanço de vocês. Parabéns aí como obrigado. jovens empreendedores aí. E fiquei muito feliz e honrada com o convite. Muito obrigada. A gente agradece. Eu me chamo Thaís Bonilha, eu sou psicóloga de formação, mas eu empreendo desde sempre, assim, eu falo que minha primeira experiência empreendedora foi aos 12 anos, quando eu cheguei para minha mãe e falei que eu queria ganhar uma mesada, porque todas as minhas coleguinhas ganhavam mesada e eu queria comprar lanche na escola. E minha mãe e meu pai, eles também são empreendedores, e eles falaram assim, olha, mesada a gente não vai te dar, porque na vida a gente não ganha dinheiro, né? A gente conquista, a gente trabalha, mas se você quiser trabalhar por um dinheiro, eu posso te ajudar, minha mãe falou. Eu falei assim, mas ninguém vai me contratar, né? Eu tenho 12 anos, não posso trabalhar ainda, já tinha lei que não pode trabalhar, né? Com menos de 16. Aí ela falou assim, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou me cadastrar na Avon. Pode falar marcas aqui? Pode, tranquilo. Eu vou me cadastrar na Avon, fazer um merchandising de graça. E você vende, né, por catálogo, aquelas vendas de cosmético por catálogo. Escola, né? Na escola e tal. Eu falei assim, tá bom. E foi minha primeira experiência, né? E foi muito importante, porque eu fazia meu dinheirinho ali, eu vendia, já vendia bem. Eu saía batendo porta no bairro. Então eu batia na casa das pessoas e falava, olha, eu sou representante da Avon. Acho que as pessoas tinham dó e compravam por dó. Mas eu vendia. A Avon fazia algumas campanhas. Eu ganhei como melhor vendedora de uma das campanhas, ganhei prêmio e tudo mais. A maioria dos vendedores ali começa na área comercial, né? E aí, e foi importante, porque ali eu aprendi a fazer cálculo de porcentagem de cabeça, porque eu precisava calcular quanto que eu ia ganhar cada venda que eu fizesse, né? Com 12 anos eu aprendi sobre logística, porque eu recebi o produto, tinha que separar, tinha que entregar para as pessoas, aprendi a tirar pedido, e foi bem importante. Então eu considero minha primeira experiência empreendedora essa daí. É uma coincidência que eu também, quando eu era pequeno, também tinha uns 11 anos ali, eu falei, preciso ganhar dinheiro, né? O pessoal ali, tudo no primeira carteira, eu sempre ali no meio pro final, né? Aí eu também inscrevi na Avon também, comecei a vender pras meninas lá, creme e tal. Falei, vamos vender, mas foi pouco tempo, né? Só pra começar ali, pra essa experiência. O passado ali vai dando pista ali do que vai acontecer no futuro, eu acho isso muito importante, né? Na criação dos filhos, assim, você estimular esse lado mais empreendedor, mesmo, até comercial. No Alavanca Empresarial, a gente fala sobre perfis comportamentais, né? E às vezes você tem um perfil que não é aquele que vai te favorecer, por exemplo, na área comercial. Mas por ter estímulo para isso, você acaba desenvolvendo as competências necessárias para isso. Quem fala bastante em relação a isso, de criação de filho na meritocracia ali, é o Carlos Wizard, né? No livro dele, ele até fala ali, né? Que quando o filho dele ali era pequeno, ele fala, o filho ia pedir alguma coisa, tal, ele falava, o que você quer? Eu preciso de R$10, eu preciso de 100. Dependendo ali da quantidade ali que o filho precisava tal, era uma tarefinha ou uma tarefa maior, né? Conforme ali o que o filho queria. Então ele sempre trabalhou ali na questão ali também de meritocracia com as crianças desde pequeno ali. Exato. E aí conforme, né, eu fui me desenvolvendo, depois com 17 anos eu abri uma barraca de lanche numa feira de artesanato para poder pagar a minha faculdade. Eu fiz faculdade de Direito na época. E aí eu não tinha como pagar, meus pais também não. E aí eu precisava estudar, né? E se eu fosse trabalhar o dia inteiro, estudar, eu falei, que horas que eu vou fazer estágio e tal? Então eu abri uma barraca de lanche. E aí era uma luta, né? Eu ficava lá na chapa mesmo, fritando operacional o negócio, saía de lá, fechava tudo e ia cheirando bacon para a faculdade.
Mas aí eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar numa financeira. E eu tinha a barraquinha de lanche. Aí eu falei, eu não vou abrir mão da minha barraquinha de lanche que paga a minha faculdade. Aí eu contratei, com 17 anos, uma pessoa para ficar na barraquinha de lanche enquanto eu trabalhava na financeira. Isso aqui onde você morava na época? Sorocaba. Esse negócio de alimentos tem que ter mudou para tocar, né? E aí, é aquela coisa, né? Também foi aí a minha segunda experiência empreendedora, e já contratando pessoas, né? Porque daí eu contratei uma moça para ficar lá na barraquinha de lanche, só que ela tinha que fazer o horário de almoço dela, né? E aí, o que eu fazia? No meu horário de almoço, eu ia trabalhar na barraquinha de lanche para ela poder fazer o horário de almoço dela e depois eu voltava a trabalhar. Empreendedor, gente, é assim. A gente tem que, às vezes, descer para operacional para poder resolver os incêndios, né? Não tem horário de almoço, não tem nada. Não tem. Não tem férias. Ali eu já estava vendo que a realidade não é bem essa do empreendedorismo de palco, muitas vezes, que a gente vê por aí, né? Pintando. Para a gente chegar no nível em que eu não estou mais na operação do negócio, ele está funcionando sem mim, tem todo um caminho, trajetória, né, de conhecimento, trabalho. Degrau por degrau, né? E essas empresas que você tem hoje, Thaís, em que momento elas nasceram, né? Aí, você pode contar um pouco delas? Depois já casada, né? Aí eu tranquei a faculdade de Direito no 4º ano, porque eu vi que não era aquilo que eu queria. E aí estava em busca, né, do que realmente eu queria. E meu marido é da área da engenharia, sempre trabalhou nessa área, com meu sogro e tudo mais. E nós decidimos, então, abrir uma empresa familiar. Né? O meu sogro, minha sogra, meu cunhado e meu marido nessa área. Foi um desastre, gente. Foi um desastre. Porque falta de gestão mesmo, falta de conhecimento em gestão. Todos ali eram muito bons no operacional e na parte técnica. Muito bons. Reconhecidos no mercado por causa disso. Mas isso não basta. Não basta você ser bom na parte técnica. Você tem que ser bom na gestão do negócio, senão uma empresa não fica em pé por muito tempo. E como foi ali lidar, trabalhando todo mundo? E aí cometemos vários erros, né, na gestão, né? Um deles era pensamento operacional, né, comparado com pensamento estratégico. Pensamento operacional. Vamos economizar e não vamos contratar funcionário. Vamos a gente mesmo botar a mão na massa, porque daí a gente economiza. Grande erro, né? Na verdade, você não economiza coisa nenhuma, você está gastando muito mais. Sua hora, como dono do negócio, é muito mais cara do que a hora de um colaborador. Exato. E aí ficava todo mundo ocupado no operacional e não tinha ninguém trabalhando na parte estratégica, indo buscar novos clientes. Então, as nossas vendas oscilavam muito. Tinha mês que a gente vendia muito, que era o mês que o pessoal não estava no operacional. No mês seguinte, ia todo mundo para o operacional para poder entregar o que vendeu. E aí não tinha ninguém mais vendendo. Abandonava o comercial, abandonava o marketing, o financeiro. Não tinha tempo para organizar o financeiro. Outro também, né? Ninguém faz nada. Não tinha, né, as funções bem definidas, né? Era apagando incêndio. O tempo todo apagando incêndio. A gente trabalhou como sócio com outras pessoas também, aí falava assim, vamos hoje resolver. Aí ia lá aí tipo, ninguém fazia nada. Deixava um pro outro e acabava fazendo nada. Deixa que eu deixo. Exatamente isso. Aí os funcionários não sabiam para quem respondia, não sabiam quem que tinha que fazer o quê, aí foi só... Aí vira o caos, né? Aí a empresa foi caindo, a gente foi perdendo cliente, uma estrutura também enorme que a gente tinha, um salão enorme que a gente alugava, né? Um custo fixo muito alto e acabou... E não tinha esse planejamento financeiro para... Não, porque não tinha tempo. A gente não tinha tempo de organizar financeiro, não tinha tempo de fazer marketing, nada disso. Era só no boca a boca e uma empresa ela não sobrevive desse jeito, ela não cresce desse jeito. Você tem que ter estruturado seu comercial, que envolve marketing, vendas, pós-venda. Tem que ter pessoas. Não dá para você querer empreender sozinho. Sozinho você chega num patamar, depois você não passa dele mais. Né? E isso a gente foi aprendendo muito nessa tentativa e erro. Só que a tentativa e erro, ela custa mais. Custa mais emocionalmente, custa mais monetariamente, né? E aí a gente acabou falindo, né? E tendo que fechar a empresa, porque senão as dívidas iam aumentar. E para chegar onde você chegou hoje, Thaís, né, no patamar como empresária, nas empresas que você tem hoje, assim, qual você considera que foi o maior desafio, assim? O que você teve que romper, sofrer ali, né, para chegar onde você chegou? É o pensamento operacional. Pensamento operacional. Essa postura de eu faço tudo, eu dou conta de tudo, ninguém vai fazer tão bem
quanto eu. Porque depois que a gente fechou a empresa familiar, né, meu sogro foi trabalhar como funcionário, meu cunhado também, e eu e meu marido a gente começou de novo. Vamos abrir empresa